mais um devocional, e esse devocional é revelador para nós. Eu quero falar sobre coisas atuais que estão acontecendo, usando de exemplo a vida de Saul, né? Então, hoje nós vivemos um tempo de incerteza, de medo, né? De pânico, às vezes de pavor para alguns, mas é isso que nós aprendemos aqui na vida de Saul: confiar no Senhor acima de todas as coisas, né? Então, o que acontece é que, se você ler o livro de 1 Samuel, né, principalmente ali, depois do capítulo 6 para frente, 7 para frente, onde começa ali já a envolver a vida de Saul, e você vai perceber que já começa a história de Saul com ele tendo que ir atrás das jumentas do pai. E ele tenta procurar essas jumentas, né, e o Espírito do Senhor começa a direcioná-lo para perto de Samuel. Só que ele começa a sentir medo de não achar essas jumentas, porque ele procura e não acha. Então começa ali o primeiro sentimento de medo. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, o conduz até Samuel. Samuel dá uma palavra a ele, né? Fala para ele que ele vai ser levantado capitão de Israel. E ele é direcionado por Samuel, ele obedece, vai aos profetas, né? Ele profetiza, as próprias jumentas são achadas sozinho, o pai agora estava procurando ele. Então ali é solucionado. Então ele tem uma experiência com Deus, né? E Deus mostra para ele: não tenha medo, né? Nessa experiência, o que Deus estava falando para ele: confia em mim, não tenha medo. Ok, passa-se o tempo, né? O profeta Samuel organiza uma situação ali, né, em Israel, com todas as tribos presentes, para, né, proclamar Saul como rei. Nisso ele já tinha sido ungido e confirmado pelo próprio Samuel individualmente. Só que quando Samuel anuncia, né, o rei vai ser da tribo tal, aí ele vai anunciar: o rei vai ser da família tal, porque o povo clamava por um rei. Aí ele fala: agora o rei vai ser Saul, ele chama da família lá, né, de Quis. E quando ele chama por Saul, Saul não estava presente. Ele falou assim: cadê Saul? Procurem Saul. Quando foi procurar, Saul tinha se escondido, porque estava com medo. Ele se escondeu e o povo achou ele, né, escondido, e trouxeram ele a Samuel. Falaram: você estava escondido? Estava com medo. Mais uma vez o medo bate na porta de Saul, né, pela segunda vez. Ok, ele é proclamado rei, o Senhor o direciona, ele consegue vencer algumas guerras, e ali mais uma vez o Senhor está falando assim: não tenha medo, porque ele foi honrado diante de toda a nação de Israel. E o Senhor mais uma vez: confia em mim, né, mostrando com as atitudes, com as situações, que ele precisava aprender a confiar. Terceira ocasião, agora é onde eu fecho, onde Saul teve a sua terceira oportunidade, e aqui ele perde algo poderoso. 1 Samuel capítulo 13, depois o versículo 13, que é o versículo chave, mas o capítulo 13 nos mostra, depois de um ano já de reinado de Saul, já no seu segundo ano de reinado, mais uma guerra ali instaurada entre os filisteus, né, e os israelitas, e por 7 dias Saul aguarda a chegada de Samuel. Ele tinha uma ordem expressa, específica do Senhor para obedecer. E quando dá o 7º dia, o povo começa a se dispersar, o povo começa a ir embora, e de repente ele se vê, né, com medo, tendo que tomar uma decisão: esperar ou agir? Esperar ou fazer com as suas próprias mãos? Uma decisão para um rei. E ele toma a decisão, infelizmente, errada, né? Movido pelo medo, ele vai lá, pega, sacrifica, né, reúne o povo, faz o sacrifício, o holocausto, e logo após que ele termina, chega Samuel. Ele olha para Saul e fala: o que fizeste? Você não conseguiu obedecer? Você não conseguiu esperar? O que fizeste? Aí o versículo 13 que é interessante, porque o versículo 13 fala assim: olha, porque você não conseguiu obedecer. Hoje era o dia que o Senhor tinha marcado nos céus para confirmar o teu reino pela posteridade da sua descendência. Mas agora o reino vai ser tirado de ti e vai ser passado a outro. A sua posteridade vai parar em você.
Que promessa é essa? Que ele ia parar de reinar? Não, querido, ele reinou por 40 anos em Israel. Não era essa promessa. Essa aqui era a promessa messiânica. Era a promessa que o Messias, o Machia e Yahushua, Senhor Jesus, viria da linhagem de Saul e não era da linhagem de Davi. Aquele dia era o dia da confirmação, né, na vida de Saul, que o Messias viria da linhagem dele. Porque lá nos evangelhos você vê que o Messias veio da linhagem de Davi, foi chamado filho de Davi. E esse era o dia que o Senhor havia marcado nos céus, né, para que Saul vencesse o medo e conseguisse obedecer plenamente o Senhor, né, lançando fora todo medo. E nele fosse confirmado a descendência do Messias. E isso nos ilustra algo, que o medo nos impede de viver os propósitos de Deus na nossa vida. O medo nos impede de avançar, o medo nos impede de prosseguir. Então, meu querido, como fechando aqui esse texto, é um devocional, eu deixo para os irmãos Romanos capítulo 8. Romanos 8 diz que o Senhor não nos deu espírito de medo para que outras vezes nos tornássemos escravos, mas Ele nos deu o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Amém, queridos? O medo te faz escravo da situação do que os seus olhos veem, escravo das circunstâncias, escravo do sistema. Não tenha medo. O Senhor Jesus usou essa expressão várias vezes. Não tenham medo. Não tenham medo. Tem de bom ânimo. Eu venci, vocês também vão vencer. Amém, queridos? E que esse dia, né, você busque espírito de ousadia e de intrepidez, como lá em Atos a igreja antiga buscou. Né? No meio da perseguição, eles oraram: Senhor, nos dê espírito de ousadia e de intrepidez para anunciar o Teu Evangelho. E confirma a nossa palavra com prodígios, sinais e maravilhas. Sabe, tem espírito de ousadia na tua vida. Não ande pelo caminho de Saul. Amém, queridos? Esse é um devocional para nós. Shalom, que o Senhor abençoe ricamente a tua vida e te faça crescer e prosperar. Amém?